Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos, então, comentar o Enem, que acabou de acontecer. E, como eu sempre falo para vocês, os comentários sempre são válidos para todos os outros vestibulares, então vale a pena, mesmo que tenha passado, se você prestou, você dá uma pensadinha, onde que você vacilou, para não voltar a cometer o mesmo erro, e tocaremos em assuntos, como eu disse, pertinentes a vários outros vestibulares. Então, olha, vamos já direto aqui, eu até gostaria antes de comentar uma coisinha com vocês, que foi um Enem muito interpretativo. Há uns 2 anos, mais ou menos, ou talvez até mais, eu cheguei até a comentar aqui com vocês que estava ficando cada vez mais com o perfil de um vestibular tradicional, mas esse ano eles, vamos dizer assim, voltou a ser mais interpretativo. Então, apesar de todas as polêmicas, aquela expectativa toda, eu tinha até comentado aqui com vocês que a gente não deve, eu brinquei, né, não deve dar bola para a torcida, e realmente não houve, pelo menos assim, nitidamente, nesse exame, alguma interferência assim muito direta, certo? E não alterava o que você já estudou. Então, vamos lá. A primeira questão, eu até tinha comentado, inclusive fiz algumas postagens falando justamente das canções, que não necessariamente você precisava conhecê-las, quando cai, né, um texto, quando cai a letra de música, que foi o caso, geralmente elas são muito interpretativas, não dá para cobrar que o aluno, né, tenha tido feito a audição da canção, né? Então, quando cai assim, geralmente é bem interpretativo, e foi o que aconteceu. Caiu uma música do Chico Buarque, caiu outra do Gonzaguinha, e então vamos lá, vamos já nas canções, a gente já vai discutindo. Então, essa canção do Chico Buarque, antes de ler, já vou antecipar, é o tema da escravidão. Vamos lá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei sinhá. Eu estava lá na roça, não sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me alejar? Eu juro a vós me ser, né, que não vi sinhá. Então, seria uma narração de uma cena, ou seja, o escravo vai ser submetido ao castigo físico e está se desculpando ali, né? Quer dizer, na verdade, nem se desculpando, mas mostrando para o Senhor que não poderia ter sido ele, não é? E aí ele fala, porque está lá meu corpo, né? Eu não olhei sinhá, repete, e aí, para que, né, que vós me ser, meus olhos vai furar? Então, eu choro em Urubá, né, mas oro por Jesus, para, né, que você, Vansuncê, me tire a luz, ou seja, a ideia de que ele seria cegado, né, por isso. Então, vem as opções, vamos lá, vamos passar aqui já para a próxima, que seria o seguinte, olha, Chico Buarque, João Bosco, as referências, o fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado, chamei a atenção logo no enunciado, vós me ser, né, por exemplo, vansum ser, né, e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que, ou seja, o que trata essa canção? A de amor remete à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Então, como sempre falo para vocês, parece ser a alternativa correta, mas você não pode fazer isso, você tem que ter todas as alternativas. Coloca lá uma estrelinha, enfim, né? Mas lê as demais. Olha, B, valorizava as influências da cultura africana sobre a música nacional. Não, é uma música que foi influenciado por essa cultura, né, africana, essa presença, mas não é o caso. C, relativizava o sincretismo constitutivo das práticas religiosas. Não, em nenhum momento houve a questão aí religiosa, certo? Dedidado, narravam os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais. Não, não tem relação amorosa, né? Caso ele tivesse visto assim, não é, se banhando, não é uma relação amorosa, é uma só, como eu disse, uma circunstância ali que aconteceu.
Bom, e problematizavam as diferentes visões de mundo da sociedade durante o período colonial. Também não é o caso. Então, essa daí eu a considero assim de uma fácil, né, resolução, porque ficou bem claro que tratava-se então dos castigos físicos,